Jogo Lince, criado a partir da história A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, de Eva Furnari. O nosso plano de aula é destinado ao 5º ano do Ensino Fundamental 1 e o gênero textual que estamos trabalhando é o narrativo. E o objetivo dessa atividade é retomar as habilidades desenvolvidas nos anos anteriores. As habilidades da BNCC que são contempladas no jogo são as EF01-LP08, relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com sua representação escrita. A EF01-LP09, comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons e sílabas iniciais. A EF02-LP05, ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade, TIL, EMN. E a EF03-LP01, ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas, CQU, GGU, RRR, SSS, O e não U, IE, E não I, em sílaba átona em final da palavra, e com marcas de nasalidade, TIL, MN. EF35LP12. Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. EF03LP03. Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos IH, NH, CH. EF04LP01. Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares, diretas e contextuais. EF04LP08. Reconhecer e grafar corretamente palavras derivadas com os sufixos agem, osso, esa, isar e sar, regulares morfológicas. Como jogar? Então, vamos começar? Para início de conversa, você deve ter as regras do jogo em mãos. No início do jogo, você deve organizar o tabuleiro e cada participante deve receber 3 pecinhas para marcar as suas respostas. Você também deve organizar as regras ortográficas do jogo em uma pilha para que todos possam ter acesso. Antes de começar o jogo, você deve eleger um participante que será chamado de Professor Boris. O Professor Boris será o responsável por avaliar se as peças marcadas pelos outros jogadores valerão ponto ou não, se essas regras estão sendo cumpridas ou não. Para isso, o Boris poderá ter acesso à pontuação de cada rodada, e ele também deve informar os jogadores sobre os pontos feitos, os erros cometidos ou acertados. Vamos iniciar! Em primeiro lugar, os jogadores devem pegar a pilha de regras ortográficas e o professor Boris deve escolher uma carta para ser lida. Palavras com R fraco. Assume uma pronúncia fraca quando aparece sozinha entre 2 vogais ou no meio das palavras. Como, por exemplo, aranha. Então, o professor Boris deverá esperar que todos os jogadores estejam com suas pecinhas em mãos. Com as pecinhas em mãos, assim que ele julgar necessário e preparado, ele dirá: valendo! Os jogadores deverão procurar palavras em que o R aparece com som fraco, ou seja, palavras com R só. Eu já escolhi as minhas palavras. Elas serão importante, dicionário e ria. Assim que os jogadores marcarem as suas palavras, eles deverão gritar: Bruxa Zelda, não coma os docinhos! E nesse momento, todos os outros jogadores devem levantar as suas mãos para o alto e não procurarem mais nenhuma peça. O professor Boris, então, irá conferir se todas as palavras marcadas pelos jogadores estão corretas. E assim que perceber se estão todas certas, ele dirá a pontuação de cada jogador.
O jogo é esse, bem simples, mas exige também muita atenção, concentração e memorização. As crianças deverão ter controle das regras, que deverão ser sempre lidas em tom alto e claramente, para que assim possam localizar no tabuleiro as palavras que julgam serem as corretas que se aplicam em cada regra. Atenção, as palavras irregulares também valem, ok? Vocês terão regras específicas para elas. Esse é o jogo, espero que vocês gostem e se divirtam muito, Lincolninos! Avaliação. A avaliação será feita de maneira formativa e somativa, conforme o progresso dos alunos ao longo do jogo Lince, a Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, que propõe discutir a ortografia da língua portuguesa, a fim de retomar as habilidades desenvolvidas nos anos anteriores, dessa forma avaliando o ciclo de aprendizagem.